Boa noite, boa tarde, bom dia. Esse aqui é o canal A Voz do Deserto. Canal esse que é a voz que clama no deserto da nossa alma. Hoje eu vou debater esse estudo do tema de hoje é pensamento in, intrusivos, né? Pensamento intruso, alheio à nossa vontade. Será que é alheio? Será que não? Então, esse estudo vai ser focado no nosso pensamento, no nosso cotidiano e no nosso dia a dia. E esse tema é um tema diferenciado porque há muito tempo atrás, quando eu comecei a ter esse tipo de pensamentos, chegaram para mim e falaram: Você é um cara louco. Mas uma coisa interessante filosoficamente falando, que de médico e louco, todos nós temos um pouco. Então esses pensamentos intrusos nos caracteriza. Mas afinal, que pensamentos são esses? Então hoje nós vamos estudar esses pensamentos. Então, o objetivo é chegar à cura. Hoje nós sabemos que na ciência da mente humana muito se avançou. Mas a minha pergunta é: por que tantas pessoas ainda estão com esses pensamentos? Então vamos primeiro conhecer, depois entender e depois debater. Vamos ao assunto. Interessante. Esse assunto é muito interessante. Então eu tenho uma figura aqui, e a gente vai conversar sobre essa figura que está aqui. Pensamento intrusivo. Vamos dar uma olhada o que são pensamentos intrusivos. Aqui está um rapaz, né, que está em cima de um prédio. Ele está aqui contemplando o céu e de repente chega um pensamento. Esse cidadãozinho aqui, e ele diz assim: pula do prédio, vai. Então ele leva esse susto, porque ele está em cima, no topo de um prédio, e vem esse pensamento: pula do prédio, vai. Pensamentos, aqui está uma explicação: pensamentos intrusivos são ideias ou devaneios perturbadores que surgem na sua mente sem você querer. Interessante isso. Vamos continuar. E aqui já temos outro quadro, ó. Uma moça, né, com um bebezinho entrega o bebê para a mãe. E eles podem ter relação com a ansiedade. Isso é um estudo, né, que pode ter a ver com a relação à ansiedade. A mãe com seu bebê. Muitas vezes aparecem momentos inoportunos. Tá lá de novo o pensamento intruso. Atira o bebê no chão. E é difícil de tirar esses pensamentos da cabeça. Poxa, atirar o bebê no chão? Isso acontece nos dias atuais? Não. As pessoas não estão chegando nos seus prédios ou abrindo as suas janelas, não estão pulando. Por que isso está acontecendo? Que são esses pensamentos intrusivos? Vamos lá. Tem uma explicaçãozinha aqui. Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Vou repetir e vamos pensar um pouco. Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Então, pela lógica de pensamento, a mãe que gerou o seu nenenzinho
nunca vai fazer isso, atirar o seu filho no chão. E o cara que está lá no prédio, que está lá em cima, ele jamais vai se jogar, porque ele sabe que ele vai morrer. Mas olha só uma coisa interessante. Num raciocínio, a gente não vai fazer isso. Todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Vamos analisar. Porém, toda criatura humana é um ser pensante. Eu, você, o mundo, ele é um ser pensante. Por quê? Oro, penso, portanto sou. Eu sou o que sou. Quem usou essa frase é um filósofo, René Descartes, é um francês. Ora, penso, portanto sou. Outros dizem, ora, eu penso, logo existo. Outras traduções, mas eu preferi usar isso aqui. Ora, eu penso, portanto sou. Mas o caminho, mas qual o caminho devo tomar? A criatura humana para ter uma lógica de pensamento, de raciocínio correto. Então, nós já percebemos que o nosso raciocínio aqui em cima, quando você tem essas duas influências, nosso raciocínio, um pensamento raciocinado, ou seja, você não vai fazer mal nenhum. É uma questão de lógica. E temos o pensamento livre. Esse pensamento livre é que pode ser o problema. Vamos lá. Porque a criatura humana que não tem razão de ser está cheio de pensamentos intrusos. Então eu tenho duas perguntas aqui. Mas qual é o caminho que eu devo tomar como criatura humana para ter uma lógica de pensamento, de raciocínio correto? Qual é o caminho que eu vou tomar? Outra pergunta. E por que a criatura humana, que não tem razão de ser, está cheio de pensamentos intrusos em pleno século XXI? Qual é a filosofia que pode explicar esses pensamentos? A filosofia espírita explica. O pensamento. Aí tem uma pergunta: o pensamento não é a própria alma que se transporta? A resposta é o seguinte: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma é que pensa. O pensamento é um atributo da alma. Então, voltando lá para o nosso desenho, esse ser aqui é um ser pensante, é uma alma vivente que tem uma alma que pensa. E de repente ele recebe esse intrusozinho aí, que diz o seguinte: pula, pula que tu vai se dar bem. Esse ser que está no topo do prédio, um ser pensante, alma que está encarnada, ele tem que usar o raciocínio lógico. Se eu pular, eu vou me estabacar e meu corpo físico vai ser destruído. No caso da mãe aqui, que também é um ser pensante, livre, com a sua alma na matéria, tem uma influência de dizer o seguinte: atire o seu bebê no chão. Se ela tem um raciocínio lógico, ela jamais vai fazer isso, porque ela sabe que se ela fizer isso, ela está cometendo um crime e vai ser presa. Essa é a postura de criaturas lógicas, com raciocínio lógico. Então, a filosofia espírita diz isso. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que a alma, que é, pensa, e o pensamento é o atributo da alma. Então, quem pensa é a alma. Mas cabe à lógica de pensamento de encobrir o problema acima,
do correto e o incorreto do pensamento universal do mundo material, o mundo físico. Pois o pensamento universal diz o seguinte: o homem atual vive e pensa para o consumo de bens e serviços, e a enxurrada de informação da mídia acelera o pensamento da criatura humana. Temos que analisar isso aqui, ó. O homem contemporâneo, o homem dos tempos atuais, ele vive e pensa para o consumo de bens e serviços. E a enxurrada de informação da mídia acelera o pensamento da criatura humana. Então, esse ser pensante, essa alma que pensa, que é um atributo, ele vive e pensa para consumo de bens e serviços e recebe uma enxurrada de informação. E ele acaba sendo consumido pelos próprios pensamentos incorretos. Agora já estou começando a entender. Então, o ser pensante, a alma, sob a intervenção do mundo material, ele acaba sendo consumido pelos próprios pensamentos incorretos. Mas parece que tem solução para isso. Temos o alerta do mestre num passado muito distante, muito atual nos tempos atuais. Olha só que interessante. Aonde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Isso está em Mateus 6:21. Mas eu posso mudar para a seguinte frase e efeito é o mesmo? Aonde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu pensamento. Faz todo sentido. Porque quando a gente fala do coração, Jesus ali está falando do nosso pensamento. Jesus já afirmou várias vezes, não é o que entra que faz mal, e sim aquilo que falamos, né? Então, é aí que está o segredo, né? Aonde está o tesouro estiver, aonde estiver o nosso tesouro, ali também estará o seu pensamento, o meu pensamento. Interessante. O efeito de frase já traz uma luz das causas primárias do materialismo. Analisando bem, né, aquela figura, seres encarnados na matéria. Somos espíritos, temos um atributo, e esse atributo é o pensamento. Então já temos as causas primárias do materialismo agindo ali. Porque o homem atual vive e pensa para o consumo de bens e serviços. E a enxurrada de informação da mídia acelera o pensamento da criatura humana. Então, será que essa criatura humana não estaria preparada para isso? Será que nós não fomos avisados para esse tipo de informações? E esse tipo de informações, o que nós devemos fazer com esse tipo de informações? Aceitar? Ou acabar sendo consumido pelos próprios pensamentos incorretos? Então, nós temos que refletir bem sobre o homem atual. E as informações da mídia e jornais, as propagandas de compra e vendas, e o medo do desemprego, a violência, as doenças e as políticas públicas, qual é o pensamento a ser usado com tanta cobrança? Então a criatura humana já do século XXI, do século contemporâneo, ele já é bastante cobrado, né? Eu fui cobrado e sou cobrado cotidianamente. Aí as informações da mídia, dos jornais, as propagandas, compra, venda, o medo do desemprego, a violência, as doenças, as políticas públicas, qual é o pensamento a ser usado com tantas cobranças? Mais uma vez, o mestre esclarece com a filosofia do amor.
Então, o mestre veio ao mundo muito tempo atrás e ele esclareceu com a filosofia do amor. Vejamos, Jesus disse: enfim, vocês creem, mas se aproxima o tempo, e de fato o tempo esse já chegou, que vocês serão espalhados. Cada um seguirá o seu caminho e me deixará sozinho. Olha o que o mestre está falando, hein? Vamos deixar o mestre sozinho. Mas não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Isso o mestre falando. Eu estou com o Pai. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Isso está em João 16, 31, 33. De 31 a 33. Olha que filosofia. Olha a coerência. A lógica do mestre é simples. Vocês creem? Pois eu venci o mundo. Então, voltando rapidamente, aqui, ó, o homem atual vive, pensa para o consumo de bens e serviço. Oh, que mundo maravilhoso! Para quem tem o capital, né? E a enxurrada de informação da mídia acelera o pensamento da criatura humana. Oh, que maravilha! O homem agora tem muita informação, mas ele está acabando sendo consumido pelos seus próprios pensamentos incorretos. O uso dessas informações, o uso do capital para o consumo de bens e serviços. E o mestre coloca a lógica nessa frase. Vocês creem? Pois eu venci o mundo. Então, o mundo das delícias, para quem tem o capital, o mestre venceu. E dá um alerta, né? Vocês realmente crê? Porque ele está dizendo que ele vai ficar sozinho. Todos serão espalhados. E aconteceu. E ele está sozinho. Mas ele não está sozinho. Ele está com o Pai. Pai esse que é o nosso Pai. Então, temos que ter uma lógica neste pensamento do mestre. Temos que usar a lógica. Afinal, para onde que a gente vai? Para o Pai? Ou vão ficar nesse mundo de delícias? Que de delícia não tem nada. Por isso que tem esses pensamentos intrusivos. Ele vem também nos alertar, o nosso comportamental. Vamos seguir em diante. Adorei a lógica do mestre. Adorei. Mas infelizmente está comprovado que a criatura humana sucumbiu aos pensamentos intrusos, com seus mitos e mentiras. Ou seja, a criatura humana, com todas as informações, ela cria os seus mitos e cria suas próprias mentiras. Então ela está enganando a si própria. Esses pensamentos intrusos acabam influenciando e você toma decisões que, infelizmente, leva a situações tristes. E o apóstolo do amor, Paulo, deferiu a sentença dos tempos atuais. Então o homem sucumbiu aos bens materiais. E olha que o Paulo falou. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Confirma aquilo que Jesus falou. Porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus. Desobedecerão a seus pais, serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão. Caluniarão os outros e
não terão autocontrole, serão cruéis, odiarão o que é bom, trairão os amigos e serão imprudentes e cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas. Que coisa, hein? Que coisa. Apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Fique longe de filosofias consumistas. Fique longe de falso liberalismo que te leva só à destruição. Então, o Paulo do amor, ele está dizendo que, olha o que ele está dizendo para os dias atuais. Eu acabei de ler o que acontece nos dias atuais, no dia a dia. Eu acabei de ler, olha, porque as pessoas só amarão a si mesmo e o dinheiro. Perfeito, é o que acontece hoje. Preciso dizer mais nada, é o que acontece hoje. Serão arrogantes e orgulhosos, é o que acontece hoje. Zombarão de Deus, é o que acontece hoje. Desobedecerão seus pais, é o que acontece. Serão ingratas e profanas, acontece. Ingratas e profanas. Tem líderes aqui que diz que Jesus mandou pegar em armas, e tem gente acreditando. Não terão afeição nem perdoarão. Calúnia. Outros não terão autocontrole, serão cruéis. Odiarão o que é bom. Trairão os amigos. Serão imprudentes e deixam cheias de si. Amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe trazer a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Fique longe de filosofias assim. Então, essas filosofias de guerra, esse novo evangelho que estão pregando aí, está aqui o apóstolo do amor, Paulo, deferiu a sentença dos tempos atuais. Então, já temos a causa dos pensamentos intrusos. Então podemos perceber que esses pensamentos intrusos já é a causa disso aqui, que Paulo, o apóstolo do amor, deferiu. Tudo isso aqui vai nos arremeter nos pensamentos intrusos. Mas e a solução contra esses efeitos? Então nós temos os efeitos. Se a pessoa, vamos voltar aqui rapidamente, se a pessoa fizer o que o pensamento intruso disse, pula do prédio, vai. Aí a pessoa faz. Vai ter um efeito. Houve a causa, que já falamos, e eu tenho o efeito se eu pular do prédio. Eu pulei do prédio de 10 andares, eu já sei a causa que vai acontecer. Desculpa, eu já sei o efeito que vai acontecer. Vai ser um estrago. A mãe que pega o seu filho, que tanto ela ama, e ela escuta, atira o bebê no chão, e ela faz, sabendo-se que todo raciocínio é pensamento, mas nem todo pensamento é raciocínio. Olha que maravilha! Esses pensamentos intrusos, esses efeitos, achei a causa. E o apóstolo do amor, Paulo, deferiu. Aqui está a causa. Mas e a solução contra esses efeitos? Teremos que usar a lógica do pensamento correto que se impõe no horizonte, em que todo ser humano é capaz de refletir. Então, será que nós estamos refletindo? Será que um líder, quando diz assim, vamos pegar nas armas para matar uns aos outros, e a criatura humana, quando faz isso, ela refletiu? Não. Ela aceitou um pensamento negativo, incorreto, fora
do evangelho do amor. Mesmo essas pessoas sendo religiosas, porque elas são religiosas na aparência. Olha o que Paulo está falando aqui. Apenas na aparência. Mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Temos que ficar longe de pessoas assim. Temos que ficar longe de filosofia que só fala no bem dos outros. O bem ao dinheiro, o bem ao capital. Olha, gente, tá tudo aí. Mas vamos tentar achar a solução dos efeitos. Teríamos que usar a lógica do pensamento correto que se impõe no horizonte. E todo ser humano é capaz de refletir. E questão 479. A prece. Que questão é essa? A prece é um meio eficiente para curar dos pensamentos intrusos, ou seja, pensamentos obsessivos, pensamento da sexualidade, pensamento assim que eu falo assim, vou até rasgar aqui a grosso modo, nossa, minha mulher é muito gostosa, ela é minha mulher, ela é muito gostosa, quem se meter com ela eu mato. Aí acontece, aí quando ele vai tentar matar, ele é morto. Aí o efeito é o contrário, né? Aí acabou acontecendo o contrário. Ele foi numa balada com uma mulher que ele coloca num patamar acima, é um patamar do materialismo, né? Ela é muito gostosa, aí ela chama aquela atenção. Interessante, né? Que isso me faz lembrar, né? Lá no tempo de Troia, Helena de Troia, a mulher linda que fez milhões sucumbirem. Isso é que diz a lenda. Mas na realidade todos nós sabemos que aquilo ali foi um ato, uma desculpa para invadir o país. Mas na questão 479, a prece é um meio eficiente para a cura do pensamento intrusos, cura da obsessão? Vamos ver a resposta. A prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste os que obram. Deus assiste os que obram. Deus assiste os religiosos também. Interessante que Paulo falou uma coisa lá interessante. Deus assiste os que obram. Não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsidiado, a pessoa que está sendo atacada por esses pensamentos intrusos, faça por sua parte, que se torne necessário para destruir si mesmo a causa da atração desses pensamentos intrusos. A causa da atração. Então nós somos seres humanos que atraímos para nós aquilo que pensamos. E olha a sentença de Paulo. Né? Eu vou repetir mais uma vez. Olha o que nós estamos vivendo nos tempos atuais. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmo e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão seus pais, serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão os outros e não terão autocontrole, serão cruéis e odiarão o que é bom, trairão os amigos, serão imprudentes, cheios de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhe dar a verdadeira devoção. Fique longe de filosofia de gente assim. Está em Timóteo 2. Então nós já sabemos que o homem atual vive e pensa para o consumo de bens e serviços. E a enxurrada de informação da mídia acelera o pensamento da criatura humana. E a criatura humana acaba sendo consumida
pelos seus próprios pensamentos incorretos. E quando tem os pensamentos intrusos, que a pessoa sobe no prédio e alguém chega para ele e diz, pula, e ele vai pular. E quando uma mãe recebe um pensamento intruso para pegar o seu filhinho e jogar no chão, ela vai jogar. E quando você está numa balada, bebendo, a coisa ainda só piora. Você tem uma arma na cintura, você vai matar ou morrer. Então, tudo está vinculado a isso. Porém, toda criatura humana é um ser pensante. Ora, penso, portanto, sou. O pensamento é o atributo da alma. E a prece é o meio eficaz para a cura dos pensamentos intrusos. Mas é indispensável que eu faça a minha parte, que me torne necessário para destruir em mim a causa dessa atração, desse pensamento. Então, nós temos a causa, nós temos os efeitos e nós temos até a sentença. Nossa, e com essas informações a gente não consegue se livrar dos pensamentos intrusos. Mas por quê? Olha o que o mestre falou. A lógica do mestre é simples. Vocês crê, pois eu venci o mundo. Então, o mestre está sozinho com o pai. Mas se aproxima do tempo. E chegou. O tempo está agora. As aflições estão aí. Mas ele diz, eu venci o mundo. Olha a lógica do mestre. Aquele mundo lá do passado era também um mundo de delícias. Tinha palácios, tinha reis. O mestre foi pelo caminho da humildade. O mestre não foi pelo caminho do consumo, não. Então eu deixo aqui, mais uma vez, o mestre esclarece com a filosofia do amor. Então, será que a gente crê? Ou um simples pensamento desse, o pensamento intrusivo acaba com tudo? Hoje eu vejo o pensamento intrusivo acabando com tudo do que a fé que o mestre tinha. Pouca gente acredita. Mas está todo mundo sucumbindo aos pensamentos intrusivos. Então é um espetáculo, não é? Um espetáculo. Esses pensamentos hoje é pouco debatido, é pouco falado, mas se você chegar no Google aí e botar aí pensamentos intrusivos, né? Pensamentos que entra e começa a induzir, ele até introduz, né, um contexto que você faz, o que você não deve fazer. Tudo vinculado à destruição do meio físico. Né? Então, você vê que a lógica, né, de um pensamento, você vê a didática do pensamento. E a criatura humana sucumbe a esses pensamentos. É impressionante, impressionante. E fico feliz que hoje em dia a ciência chegou a esses pensamentos e diz que são reais. Eles estão aí concretamente na mente humana, na ciência da saúde mental. Eles estão aí provando que o espírito pensa, porque a alma tem um atributo, e esse atributo é o pensamento.
e ele é influenciado. E essa influência busca a destruição do corpo físico. Aí você tem que usar a lógica, né? A lógica do mestre. Paulo, do amor, ele trouxe tudo. Que os tempos chegou. E agora nós temos que refletir. E quem sabe um dia a gente vai poder entender melhor o que é ser um ser espiritual. O corpo físico morre, o pensamento não. A alma sobrevive a tudo. Mas se você ceder um pouquinho que seja a esses pensamentos, o preço é alto. Eu me lembro que quando eu sofria muitas influências sobre isso, fui taxado de louco. Mas, pleno século XXI, está aí a prova que existe essas influências. Existe esses pensamentos, mas só que a ciência da Terra, ela não quer dar o braço a torcer, que nós somos obsediados todo santo dia. Agora, por que que nós temos essa... Eles nos procuram. Tem uma coisa errada conosco, com a nossa alma. Existe uma fratura na nossa alma. Temos que combatê-la. Muita paz. Até o próximo tema.